Hello, 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 boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí, estão preparados para a live de hoje? Estão preparados para a aula de hoje, né? Aula live. Lembrando, essa aula fica salva apenas para quem é meu assinante. Para você ser meu assinante, eu vou dizer para você no final. Aliás, você pode ser aqui pelo Instagram, mas eu sempre recomendo que você seja meu assinante pelo Hotmart. Por quê? Porque lá tem todo o conteúdo sobre maneiras de amar, né? Sobre apego afetivo. Na verdade, eu tenho colocado outras coisas lá. Hello, é brasileira, sou brasileira. Sobre outras coisas, sobre relacionamento, reciprocidade, enfim. Se você ainda não é meu aluno, fica aí o meu convite, tá? Para que você seja meu assinante. Mas vamos lá! E daí? Os evitativos amam ou não amam? Na cabeça de muitas pessoas, os evitativos são narcisistas, egoístas, frios, calculistas, né? Psicopatas. Mas recentemente eu fiz um curso, né, uma imersão, saindo da turbulência do apego ansioso e qual foi a minha surpresa? Tinha evitativos lá. E esses evitativos entraram lá justamente para entender melhor, né, a turbulência dos ansiosos, inclusive se entender e voltar para casa, né? O que é voltar para casa? É para você voltar para o seu centro e não ficar mais pensando somente nisso e à mercê das suas emoções, ok? Bom, quem já conhece aqui o esquema sabe que eu peço duas coisas, que vocês tragam papel, caneta, façam as suas anotações. Essas lives, essas aulas, elas são muito importantes, é um conteúdo diferenciado, por quê? Porque é o que eu vejo na minha prática clínica e somado ao conteúdo que eu acabo estudando, tendo que estudar para poder atender as pessoas, né? Se você não tem acesso a processos terapêuticos, essa é a sua oportunidade. Segunda coisa que eu te peço, vai ter paciência para esperar para as perguntas no final, onde eu abro os comentários. Inclusive, estou fazendo isso nesse exato momento. Eu vou desativar os comentários, por enquanto. No finalzinho, você volta aqui e faz a sua pergunta, ok? Animados? Eu estou muito animada, essa é a última aula do ano. E é uma aula muito importante, sim. Os evitativos também amam, sabe? Só que o que faz o ansioso acreditar que não? Antes eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante, tá? Deixa eu só... Opa, voltou. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar algo muito claro para vocês. Ansioso e evitativo, tá? Eles são parte, né? São maneiras de amar inseguras. As pessoas, principalmente os ansiosos, tendem a achar que os evitativos são muito seguros, porque eles prezam e zelam para sua autossuficiência e eles, por eles serem mais preservados, ou seja, cultivarem, né, o seu espaço, eles são mais seguros de si. Nananina não. Tanto o ansioso quanto o evitativo são inseguros. O ansioso, né, ele tem a insegurança e ele sofre muito com a sensação de abandono e vai nutrir a relação, e já o evitativo sofre muito com a sensação de rejeição. Então, para não lidar com a rejeição, ao invés de nutrir e ativar a relação, ele já desativa antes do tempo, ok? Então, são duas maneiras inseguras de você se relacionar. Seguro é só o seguro mesmo, tá bom? Inclusive, eu acho que a gente precisa fazer uma live de modelagem, mas assim, uma live só de modelagem segura. Talvez a gente possa abrir o ano, né, de 2025, lembrando que essa aula está sendo hoje, né, gravada no dia 23 de dezembro de 2024. Então, quem sabe na primeira semana aí de 2025 a gente possa fazer um aulão de modelagem para um ano, né? Para uma vida segura, ou ainda, né? Como despertar o seu melhor potencial aí para 2025. Vamos lá, eu vou sentir aqui e conto para vocês. Bom, primeira coisa, o que faz o ansioso acreditar
que o evitativo não ama. Então anote aí, a primeira coisa que faz com que o ansioso acredite que o evitativo não ama é porque o evitativo ele não corresponde da mesma forma. Então é muito comum o ansioso, por exemplo, ficar perguntando inúmeras vezes para o evitativo se ele o ama, como que ele ama. Mas como é que você ama se você não faz isso? Como é que você ama que não faz isso? Ou, né, o ansioso começa, inclusive, a compartilhar a sua angústia no processo terapêutico, com os amigos, querendo evidências de amor. Por quê? Porque ele começa a duvidar muito dessa manifestação, dessa demonstração de amor. Quando eu tô ansioso, eu tendo, né, a, de alguma forma, querer, as coisas funcionam mais rápidas e mais intensas. E daí o que acontece? Quando eu estou na ansiedade, para eu voltar a ficar mais tranquilo, eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que sentir que eu posso confiar na minha rede de apoio. Mas qual que é o problema? Se a minha rede de apoio for ali de um evitativo, o evitativo, na presença de muita manifestação, o que vai acontecer? Isso gera muita intimidade. E tudo que gera muita intimidade, ele tem o quê? Ele tem resistência. Porque isso, para ele, é inadequado, essas sensações todas, tá? Então, a primeira coisa é justamente isso. Só um pouquinho, deixa eu só... Eu esqueci aqui de abrir uma ferramenta aqui. Pronto. Isso faz com que o ansioso tire a conclusão de que o evitativo não ama, ok? A segunda coisa muito importante. Quando eu estou ansioso, e vocês já vão entender daqui a pouquinho, por que inclusive é tão comum a gente cair na ideia da demonstração de amor epopeica, né? Não sei se existe essa palavra, mas extremamente intensa, daqui a pouco eu falo para vocês, mas a segunda situação que faz com que o ansioso acredite que o evitativo não ama é o quê? É o evitativo não demonstrar na mesma intensidade que o ansioso. Então, digamos, e veja aqui, gente, é muito importante, tá? Quando nós estamos vivendo em feridas emocionais, nós não conseguimos perceber o quanto que o outro, inclusive, está entregando o seu melhor. Nós ficamos confiantes se o outro entrega conforme a nossa ferida. Então, por exemplo, se eu sou evitativo, a minha ferida é não lidar com a intimidade porque eu tenho medo da rejeição. Então, eu vou ficar mais na minha. Eu tendo a achar que o outro tem que fazer a mesma coisa. E se o outro não faz, ele já é emocionado. Já o outro, o ansioso, né, ele tende a, na sua ferida em relação ao abandono, ele precisa se provar para ele o tempo todo que ele não será abandonado. Então, o que acontece? Ele, na sua intensidade, e responde logo, e pensa nisso o tempo todo, e ele está disponível. O que acontece? Não tem a mesma devolutiva, ele já começa a achar o quê? Que está sendo abandonado e que está vivendo das famosas migalhas de atenção. Gente, em relação às migalhas de atenção, talvez hoje, talvez poderia ser uma aula só sobre isso, mas eu quero... cadê? Não, tô olhando aqui o meu roteirinho para não me perder, para ver se eu posso entrar na questão das migalhas. As migalhas de atenção, tome muito cuidado, né? Tem muito coach, muita influenciador que são só influenciadoras e influenciadores, tá? Essa é a profissão deles. Que começam a falar sobre a sua... veja, aí é algo muito importante. A sua percepção em relação ao relacionamento. Porque ele é um influenciador. Mas ele deixa claro, olha, essa é a minha percepção em relação aos relacionamentos. E como tem poder de influência, eles começam, né, a fomentar
essa ideia de migalhas. Cuidado com as migalhas, cuidado com as migalhas, cuidado com as migalhas, ou as migalhas de atenção. Só que você não conhece o histórico da outra pessoa, que o que você acredita que está sendo migalha, para o outro está sendo um grande esforço. Porque você não consegue, você não tem acesso ainda a todo o repertório de relacionamento da pessoa. Ah não, dona Ana, duvido que você já não tenha vivido uma relação em que você se sentiu recebendo migalhas. Então vamos lá. Com certeza eu já estive numa relação onde eu já senti que estava se recebendo migalhas. Mas qual que é a diferença da pessoa que está recebendo migalhas e está insegura com a pessoa que está, quando começa a receber migalhas, está segura e entende qual caminho deve seguir? Quando eu estava insegura, recebendo migalhas, o que acontecia e o que geralmente o ansioso faz? Ele entra num mecanismo de protesto. E dentro deste protesto, ele começa, a reivindicar mais atenção. Ele começa a mostrar, pontuar todos os erros, todos os momentos em que foi esquecido. Ele começa a entrar, em comportamentos paranoicos. Ele começa a desconfiar de tudo, de todos. Ele vive uma sensação contínua, de o amor se tornou um grande perigo, se tornou uma grande zona de alerta vermelho, ok? Agora, quando eu começo a receber pouca atenção, quando eu começo a receber as famosas, vamos lá dar nomes aos bois, as migalhas, e eu estou seguro, eu não entro no mecanismo de protesto. Eu faço o quê? Opa, calma aí, deixa eu voltar para casa. Deixa eu ter consciência do que faz sentido para mim. Deixa eu começar a entender o que eu estou entregando, o que eu estou recebendo. Isso faz sentido para mim? Faz sentido, e começo a avaliar, de fora, eu tenho um exercício, quem passa comigo com a imersão, aprende a ser o observador da cena e não ali o contaminado das emoções da cena. Eu ensino a como fazer isso. Então eu, como observador, volto, olho para a cena, calma aí, isso faz sentido para mim, eu dei tempo para a pessoa poder entregar o seu melhor, e dentro do que ela está entregando o melhor, eu consigo me ver em paz daqui a algum tempo, vamos chutar aí daqui a uns 2 anos? Então todas essas perguntas são perguntas de uma pessoa segura, autoconsciente, que sabe fazer uma autoanálise, que tem paciência, já não age por impulsos. Então ela vai observar essas migalhas de uma forma mais serena, de uma forma que também ela consiga se colocar no lugar do outro. Ela antes vai trabalhar a comunicação ativa, a observação ativa, a escuta ativa. E depois de tudo isso analisado, e ainda assim aquilo gera desconforto e ainda é pouco, aí sim nós voltamos, aí sim a gente pode afirmar que está recebendo migalhas, e essa pessoa segura, diante desse comportamento de migalhas, ela se retira, ela não cai no comportamento de protesto. Entende? Consegue entender? Eu não ia entrar tanto nesse aspecto, mas eu sinto que é algo que é muito falado de uma forma muito jogado, de uma forma muito solta, porque às vezes esses influenciadores vêm e falam assim, não recebam migalha, mas você não sabe se aquela pessoa que está do outro lado entregando aquilo, e os evitativos passam muito por isso, sobre se aquilo que é migalha não está sendo para ele, inclusive, um grande esforço. Na última imersão que eu fiz, estiveram presentes 3 evitativos. E ficou claro, os ansiosos ficaram assim, foi uma imersão maravilhosa, Ansioso pôde lavar, trazer seu coração, os evitativos também, eles tiveram oportunidade de fala, e eles disseram, é muito duro muitas vezes a gente querer ser amado, mas por conta dessa ingerência de emoções, a gente não ficar ativando a relação,
Quando a gente se dá por si, a gente foi esquecido no aniversário, a gente não foi lembrado para uma saída, ou a gente, ao menor sinal, perde pessoas muito legais, porque ao menor sinal de que a pessoa não está conseguindo lidar comigo, eu já mando embora para não lidar com a rejeição. Então, assim, a gente precisa começar a entender o amor como uma grande ferramenta de aprendizado sobre nós, não como uma força-tarefa onde unimos forças contra a rede internacional das não migalhas, né? A rede internacional das mulheres empoderadas que não devem desaforo para casa, a rede dos homens magoados que agora não se relacionam mais com mulheres. Calma! Primeiro a gente precisa se entender como a gente está aprendendo a amar e se divertir nesse processo, porque amar é maravilhoso. É uma oportunidade que a gente tem de se conhecer. Inclusive, no final, se você é evitativo, né, ou se você vive com uma pessoa evitativa, no final eu vou dar algumas estratégias de como abrir o coração, de como é que vocês podem caminhar para esse aprendizado do amar, tá bom? Com essa habilidade do aprender a amar. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Feito esse parênteses, o terceiro item é: o que faz o ansioso acreditar que o evitativo não ama? O terceiro item é o seguinte: o evitativo, mesmo que inconsciente, ele passa sempre a ideia, né, aquele ar de que se acabar, tá tudo bem, ele sabe viver sozinho, ele não vai mudar, é isso mesmo, e vida que segue. Para o ansioso, se abre um abismo, o mundo acaba, passa mal, né? E ele passa, o evitativo passa a sensação de que nada aconteceu. E logo vocês vão ver aqui que isso é uma grande mentira. Né? Não é que é uma grande mentira, vamos melhorar aí as palavras, né? É ilusão. E agora a gente entra para o segundo bloco da nossa aula, que é o seguinte: e qual é a ilusão? Vamos lá. Se eu não amo, se eu sou tão frio assim, se eu posso viver a minha vida sozinho, se eu não dependo de ninguém, e se tá tudo bem você terminar comigo, que eu vou sobreviver, que eu vou ficar bem, então por que eu sofro quando terminam? Ah, não, dona Ana, o evitativo não sofre quando termina uma relação. Dá 2 minutos ele tá na balada, dá 5 minutos ele tá voltando à vida dele, tá bebendo, tá saindo pedalar como sempre fez, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Deixa eu te falar, volta aqui. Isso que ele demonstra. E nós sabemos mais do que, né, principalmente aqui pelas redes sociais, que o que se vê na tela, o que a pessoa mostra externamente, pode haver um abismo, uma distância muito grande em relação ao que verdadeiramente ela sente. Vou dar um exemplo aqui, no agora. Vocês estão vendo essa aula. Vocês estão me vendo aqui com um gloss, com um rímel, né? Com o cabelo não tá escovado, mas tá lavado, tá saudável, né? Estou com uma camisa. Então vocês devem estar pensando assim: nossa, dona Ana, né, se preparou, tá super bem para essa aula. Pode ser o que a minha imagem está passando, mas eu posso, minutos antes, né, ter tido uma crise de pânico. Eu posso ter, minutos antes, ter tido uma discussão com a minha filha ou, né, com alguém da minha família e eu estar aqui por dentro um vulcão. Não estou dizendo que essas coisas aconteceram, mas eu estou querendo te dizer o seguinte: aquilo que você olha, né, pode ser facilmente camuflado pela pessoa em relação às suas emoções. Inclusive, essa é uma das maneiras mais comuns das pessoas sobreviverem a seus ataques emocionais. Elas reprimem, né, fazem com que aquilo lá fique guardadinho, porque eu não quero nem lidar com isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou anestesiar. E geralmente é com prazer imediato. É saindo na balada, é bebendo, é postando, é provocando, é indo fazer hobbies. Entende? Então, saiam dessa ilusão pueril de achar que
o evitativo não sofre, de que as pessoas que saem da relação, que os evitativos são frios, coração gélidos e eles voltam à vida como se nada tivesse acontecido. Isso é crença, besteira, mito, ilusão. Dê o nome que você quiser. Só não dê crédito a ponto de tirar a tua paz e você se sentir o cocô do cavalo do bandido. Se uma pessoa ama, ela sofre sim. Ela pode não demonstrar da maneira que o ansioso mostra, né? Protestando, dando indiretas e fazendo isso e fazendo aquilo. Porque lembra, a intensidade é diferente, mas não significa que por dentro ele não está vivendo um grande abismo, um grande terremoto. Isso é muito importante. Se eu amo, eu vou querer um relacionamento. Ah, não, dona Ana, evitativo não quer relacionamento. Eles querem viver no mundinho deles. Então, como é que você chegou até aí? Como é que você está vivendo com o evitativo? Como é que os evitativos, né, entram em aplicativos de relacionamento? É óbvio que eles querem um relacionamento. Óbvio que eles querem sentir o amor e se sentir amado. Gente, todo mundo quer ser visto, quer ser amado. Se isso não fosse verdade, aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas não tinha feito tanto sucesso. Porque uma parte do livro deixa muito claro que as pessoas querem é ser vistas, ouvidas, amadas, desejadas. Inclusive o evitativo. Inclusive porque ele quer experimentar o amor, ele quer se sentir amado. Os evitativos que entraram na minha imersão, eles deixaram isso muito claro. A gente quer amar, inclusive a gente está aqui para entender como a gente pode melhorar. Entende? Essa é a beleza. Só que nós não damos tempo, não damos. Nós, quando eu falo, né, quando nós estamos vivendo o apego ansioso, engraçado que as pessoas elas levantam a bandeira de que eu vivo apego ansioso. Vocês sabem, gente, vou contar aqui para vocês, eu devo ter falado em alguma outra aula. Eu vivia o apego seguro. Por mais que eu vivesse num relacionamento de muita toxicidade, inclusive da minha parte, tá? Mas eu vivia o apego seguro. E foi num relacionamento que eu julgava que no começo era muito tranquilo que me ativou o apego ansioso e que eu fui mergulhar nessa teoria para entender justamente as minhas dores. Mas hoje, tá? Eu atuo, né, no apego seguro. Então as pessoas falam assim, a dona Ana é ansiosa, por isso que ela defende os ansiosos, por isso... Não, gente, não defendo ninguém, eu tô passando aqui para vocês aquilo que as coisas são. E olha, nada impede que eu não atue na evitativa, por eu ter passado por esse relacionamento ansioso, tá? E estou achando que estou segura. Então assim, o foco aqui não sou eu, o foco é pare de apontar o dedo e vamos começar a olhar para você. Então, eles querem um relacionamento, sim, o evitativo quer um relacionamento. E no começo, óbvio que ele fará um esforço maior, e todo mundo faz um esforço maior no começo, porque a gente quer fazer a coisa acontecer. A gente esconde algumas coisinhas porque a gente não quer que aquilo que está sendo tão gostoso acabe. Mas conforme a relação vai amadurecendo, os laços da intimidade, né, vão se estreitando. E quando isso acontece, o evitativo gera uma sensação muito esquisita nele. E inconscientemente ele tende a se afastar, fazendo com que esse sistema se desestruture, mas não significa que ele, desde o início, e inclusive ainda nesse momento, não queira o amor. Ok? Bom, há uma coisa muito importante também. Se eu amo, eu tenho linguagem de amor. As pessoas ficam bravas também quando eu uso essa teoria, né, proposta pelo autor do livro, eu esqueci o nome dele, o autor do livro das 5 linguagens do amor, mas por quê? Veja, vamos lá, na prática clínica, isso é muito presente. E o evitativo,
o que a gente observa? É muito mais fácil ele atuar nas linguagens de amor, que são atos de serviço e tempo de qualidade. Só que quando eu estou muito ansioso, como é que eu percebo, tá? Como é que eu fica mais palpável para mim a manifestação de amor? Com palavras de afirmação. E daí fala assim, mas fala para mim, você me ama? Precisa ter para o ansioso, né, este eu te amo. E o toque físico, porque daí o ansioso, na sua ansiedade, ele vai querer abraço, ele vai querer aconchego, nem que seja um pegar na mão. E o que acontece? Todas essas linguagens, essas duas linguagens ativam demais o que? A intimidade e acabam invadindo o espaço do evitativo. Mas, de novo, não significa que o evitativo não ame. Ele talvez vá fazer de tudo, se desdobrar para poder te ajudar numa questão do seu trabalho, atos de serviço. Quando vocês estiverem juntos, por mais que não seja o tanto que você queira, mas ele estará lá, presente, não vai ficar fuçando no celular. Só que o que acontece? Como o ansioso está engatilhado, ele não consegue observar isso como manifestação de amor. Ele vai fazer o quê? Ele vai querer, para se sentir mais confiante, ele vai pedir a sua linguagem de amor na sua linguagem. Ele não consegue reconhecer a entrega do outro. Mas, dona Ana, não é no mínimo ele não tem que observar como é que o outro se comunica? Custa falar? Custa. Gente, a minha linguagem de amor primária é atos de serviço, tá? Então, assim, custa eu sentir confiança e eu falar eu te amo. Hoje, depois de tantos processos terapêuticos, né, de tanta entrega, isso ficou muito mais fácil. O tempo para eu poder falar isso encurtou muito, mas ainda assim é um processo interno. Então custa. Custa, se a minha linguagem de amor primária é atos de serviço, custa sim o toque físico, tá? Custa, não é para qualquer um. Por mais que eu seja extremamente beijoqueira, quente, gosta, mas não será com qualquer um. Então, assim, custa. E aí parte principalmente de ambos ter paciência para entender a linguagem do outro, né? E não ficar vestindo, principalmente o ansioso, não ficar vestindo a máscara de abandonado, acreditando que o evitativo, por não falar eu te amo, por não ser tão carinhoso, não significa, né, que ali não há amor. Porque é uma coisa muito importante. Se o evitativo, se ele está engajado na relação, por mais que ele não seja toque físico, tá? Mas se ele está ali no tempo de qualidade com você, ele estará muito mais aberto para esse toque físico, inclusive se o tempo dele foi respeitado. No atos de serviço, né? Se você acha que que a pessoa está dando migalhas, mas se ele está engajado, pode ser que ele não te responda imediatamente. Mas se aquilo que você propor estiver dentro ali, ele conseguir te atender, ele vai te atender. Entende? Então, assim, ao invés da gente ficar olhando o bicho da goiaba, vamos olhar a goiaba inteira. Né? Vamos olhar que aquela goiaba tá ali, né? Hoje em dia a gente não pode tirar, né, o bichinho, não pode tirar os podrinhos, porque dizem que a fruta toda tá contaminada. Mas na minha época eu vim do interior do Paraná. A gente pegava o fruto do pé, comia ali na hora, abria a goiaba, tirava, a gente fazia mordida assim, ó, cuspia e comia o resto. Então, a gente precisa olhar essa fruta como um todo, não apenas o bichinho. Bom, e eles sofrem sim com o rompimento, né? Eu já falei aqui para vocês. E, inclusive, sofrem sim com a rejeição quando são esquecidos.
A diferença quando são esquecidos, por mais que, olha que maluco, gente, olha, o ser humano, ele é maluco, tá? Às vezes ele me deixa maluca, às vezes vocês me deixam maluco. O evitativo não gosta da intimidade, ele prefere ficar no canto dele. Muitas vezes ele não vai manifestar interesse, só que olha que maluco. Quando ele tem, em momentos, assim como ansioso, ele acredita que ele teria que ser convidado, que ele teria que ser, como é que eu posso colocar? Que ele teria que ser inserido, e se isso não acontece, ele se sente mal, ele se sente rejeitado, ele também fica chateado. Qual que é a diferença dele em relação ao ansioso? Ao invés do ansioso protesta, o evitativo pune. Como? Com a ausência, com a indiferença, com o silêncio, com o sair e sumir. Então, se isso acontece, é porque ele ama, ele também quer ser amado, ele quer ser acolhido, ele quer ser colocado. Ah, mas dona Ana, custa falar, custa sinalizar, a gente tem que ficar adivinhando? Por isso a importância da comunicação ativa, que inclusive é algo que a gente vai entrar agora daqui a pouquinho no finalzinho, tá bom? Então, eu concordo com a sua indignação. Calma, já vamos resolvê-lo. Tudo na vida a gente se resolve, né? Menos a morte, já sabemos disso. Agora, antes de ir para o grande final, qual que é o grande problema? E por que é tão importante a gente ter consciência deste grande problema? O grande problema é o seguinte, que uma vez o ansioso engatilhado, ele tende a nutrir a intimidade e a ver este romance como uma grande epopeia de sofrimento. Lembra que eu comecei a falar no início da aula que essa epopeia de sofrimento vinha de um lugar? Estava conversando hoje com a Yara, a gente estava discutindo, né, sobre o tema e falando sobre essas questões que nos ensinaram, né? Nos romances, né? Inclusive foi até um vídeo que ela me encaminhou, falava sobre isso. Os romances, eles têm que ter conflitos. Então, quando eu estou engatilhada na ansiedade, no ansioso, eu quero um romance. E no romance tem que ter conflito, tem que ter intensidade, tem que ter, ai meu Deus, amor da minha vida. E quais serão as muralhas que iremos transpor para viver juntos? Quando tudo que o evitativo quer é economizar energia, é ficar na dele, é torcer pela calmaria, pelo tédio, né? Pela menor invasão. Por quê? Porque ele vai desativar essa relação. E não porque ele não ama, é porque essa intensidade toda, essa epopeia, esse sofrimento é um sofrimento para ele. Para quê? Sabe, gente, amor, ele é calmo. Amor, ele é sereno. Não estou dizendo aqui que é o evitativo que tem razão. O evitativo está numa polaridade e o ansioso está em outra. Mas amor, tá? No seguro, ele é tranquilo, ele é sereno, ele não precisa ficar protestando. Ele, ao menor sinal de migalhas, ele faz uma autoanálise, ele começa a entender se também não está cobrando demais do outro. Ele entra numa jornada interna sem culpar o outro, porque ele sabe que o outro é apenas reflexo do seu mundo interno. Ele para com as conclusões justamente para que o outro não se transforme numa projeção interna, né? Então, tô tirando conclusão, a pessoa deve estar me traindo, a pessoa não tá querendo mais. Não, calma, deixa eu parar de tirar conclusão. Por quê? Porque se eu paro de tirar conclusão, eu tiro a névoa que tem, e daí eu começo a ver o outro como ele realmente se apresenta. Então, por que isso é tão importante, dar estes limites, né, essas definições, colocar vocês dentro dessas caixas, denominações? Mas por quê? Porque senão o ansioso chega para mim no setting terapêutico, mas você não acha isso? Você não acha aquilo? Não tinha que responder aquilo? Você não acha que está na hora mesmo de sair? Calma.
Tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Por quê? Porque você queria algo dopaminérgico ou porque tá difícil lidar com a calma, né? E tá difícil lidar com a calmaria ou porque realmente nada tá acontecendo. Então, assim, é importante a gente entender que no amor há muita tranquilidade e haverá muito tédio, ok? Vamos lá. Mas, dona Ana, tem solução para o evitativo? Eu já fiz uma aula trazendo as características que o evitativo pode ter para evitar a desativação do relacionamento. Mas essa aula, ela tá gravada, você que é meu assinante já deve ter assistido, se não assistiu, assiste lá, tá? Mas para você que não é meu assinante, fica aqui o meu convite. É apenas R$ 37,00 por mês. E lá, se você gostou dessa live, inclusive, lá tem todo o conteúdo dividido em como essas maneiras de amar nos atrapalham a nos relacionar e nos tornam pessoas inseguras, ansiosas, evitativas, com bloqueio emocional e acreditando que nunca mais vai manifestar o amor. Eu venho aqui para fazer com que essa não seja a sua realidade. Para isso, basta ser o meu assinante. Daqui a pouco eu te mostro como você pode fazer isso. A solução para o evitativo. Bom, amar requer treino. E para treinar o amor, vamos precisar aprender a abrir o coração, tá? E abrir o coração vai precisar que você se conheça. Vai precisar que você entre em contato com emoções e com sombras que vão revirar o seu estômago. Mas eu te garanto, não garanto não, porque essa coisa de garantia aí é complicado, né? Mas eu tenho certeza que uma vez que você abre seu coração para aprender a amar, é um caminho sem volta de delícia que é. Por quê? Porque você consegue, inclusive, experimentar o que é liberdade. Amor, gente, não é prisão. Apego, sim. Amor, não. Amor é liberdade, tá? Então, primeira coisa, não é sobre o que você sente. Primeira coisa para abrir o coração e para você entender, tá? Isso aqui é pro evitativo muito, tá? Isso pro ansioso também. Mas para eu abrir o coração, não é sobre o que você sente. Não adianta ficar na sua conchinha, não adianta você ficar na sua autossuficiência, do seu mundinho. Você vai precisar aprender sobre o outro, que o outro sente. Você vai precisar. E por que isso é tão importante? Porque o que você sente, né? O que você tá o teu limite ali, você está imerso nele há um tempão. Inclusive está te limitando. Parte do processo do aprendizado é você entrar em contato justamente com o universo alheio e aprender com ele. Então, para isso, vai precisar parar de colocar defeito no outro e entender que esses defeitos são situações que estão mal resolvidas em você, porque o evitativo faz muito isso. Uma das estratégias de desativação mais clássica do evitativo é colocar defeito no seu parceiro. Mas por que você faz isso? Porque não é fácil lidar com o que você sente, aí é mais fácil projetar, tá? Então, é ansioso, é emocionado, é intenso demais, Deus me livre. Calma. Primeiro vamos fazer uma autoanálise. Por que isso te incomoda tanto? Quando a gente faz essa autoanálise, a gente para de olhar um pouco, opa, o que o outro está sentindo? Eu paro de responsabilizá-lo e começo a entender o que isso está mal resolvido em mim. Então, vamos lá. Então, digamos que o evitativo tem determinado dia, no domingo à noite, ele fica mais distante. Calma. Isso te incomoda demais. Calma, vamos entender porque, o que ele sente nesse dia. O que ele sente e o que ele está fazendo e o que isso está, inclusive, prejudicando a relação. Mas antes, será que mesmo no domingo que ele fica mal, como volta na segunda-feira? O que acontece na segunda? Como que é a entrega depois disso?
Então, todas essas análises, elas são importantes para que você evite as conclusões e para que você comece a abrir o seu coração. Abrir o coração, não vou abrir o coração, dona Ana, para a pessoa ir lá apizinhar. Abrir o coração é para você se conhecer, criatura de Deus, alecrim dourado, tá? É para que você se conheça, para você mergulhar em águas profundas e tirar o melhor proveito disso. Você tem a ganhar. Não é o outro que vai te fazer de bobo. Isso é muito importante. Construir e ficar bom, tá? Para abrir o coração e para aprender a amar, eu vou precisar ficar bom nisso aqui. Em uma observação ativa, numa comunicação ativa e numa escuta ativa. Numa observação ativa, eu observar quando é que eu gero, ingerências emocionais e gatilhos no outro. Uma comunicação ativa é quando eu me comunico não acusando, mas eu deixando claro os meus sentimentos e os meus limites, entendendo que tudo isso para poder melhorar a relação. E uma escuta ativa, quando eu realmente escuto a pessoa. E o que é escutar a pessoa? Não é estar ali, estar atento para ela, sem julgamento, aceitando o que ela tem a dizer. Por quê? Porque não adianta, meu filho. É ela que está passando por aquilo, não adianta você tentar reverter a situação, querer dar teu ponto de vista. Só escuta. Porque você não está dentro dessa pessoa para saber o que ela está sentindo. E por que isso é tão difícil para o evitativo? Porque mergulhar nessas águas terá que fazer com que ele o quê? Fique íntimo da pessoa. Isso aqui é trabalhar a intimidade. É eu ficar ativo, numa observação ativa, numa comunicação ativa, numa escuta ativa, é eu fazer o quê? Eu trazer aquela pessoa para a experiência de vida. Trazer essa pessoa para perto. É a ativação, é nutrir a intimidade. Só que isso aqui, meu filho, minha filha, você vai precisar usar isso é de uma riqueza profunda em outras áreas da sua vida. Eu trabalho com muitos empresários, donos de empresas, pessoas bem-sucedidas, e todas elas, os grandes empresários falam a mesma coisa. Ana, hoje em dia quem é que se destaca? Quem é um bom observador, um bom comunicador e um bom ouvinte. Ou seja, basicamente uma pessoa que passa confiança porque está atento o tempo todo, escutando, se moldando, em serviço inclusive do outro, sem se corromper. Olha aí, tá? Tô treinando vocês aí para a vida dos negócios, vocês nem estão sabendo, tá bom? E tudo começa o quê? Nas relações. Por isso que eu amo o relacionamento. É a base de tudo. O relacionamento faz com que eu fique bom, fique bem, né? Nas minhas relações profissionais, faz com que eu conquiste as coisas. Então, é muito importante abrir o coração, é muito importante se relacionar. Se fechar, só vai contar a história de que você fica reprimido e você pode passar mais uma existência, nesse plano, sem a oportunidade de vir aqui fazer o que você era para ter feito. Quem sabe você vive mais um plano para daí, aí mais um e mais um, né? Ok? E por fim, o outro te ajuda a se autorregular. Tão evitativo. Abrir o coração faz com que o outro, e nas suas demonstrações de entrega, faz com que o outro consiga, se você ficar observando ele, se você olhar para ele, escutá-lo, para fazer o quê? Para que essa relação fique engajada, para que você mostre, de alguma forma, não consigo mostrar da forma como você quer, mas eu estou aqui, eu estou presente, eu estou engajado, te ajuda a se autorregular. Faz com que você pare de reprimir as suas emoções, que são extremamente danosas, que gera muitas vezes doença autoimune, que faz com que você vá mal no trabalho, que gera esse quadro de cansaço contínuo, e faz com que você vai se soltando, vai se autorregulando, vai se auto-permitindo, E é uma sinergia maravilhosa. Ou seja, você só tem a ganhar. Ah, não, dona Ana,
pessoa pode me decepcionar, pode me fazer de trouxa, eu posso... A pessoa já pode fazer isso com o teu coração fechado, tá? Não sei se você tá sabendo. Então, abrindo o coração, pelo menos você fica habilidoso em áreas, né? Que você, em contextos, aliás, em habilidades que você irá utilizar em outros contextos da sua vida. Certo? Foi boa essa live? Não fica salvo. Se você gostou, fica o meu convite, né? Para ser meu assinante, apenas R$ 37 por mês. E você lá tem um conteúdo riquíssimo. Eu falo sobre o corpo de dor, eu falo sobre como é viver com ansioso, o ambivalente, o quanto esses transtornos, inclusive, afetam a vida íntima, profissional, financeira. E teremos novidades para o ano que vem. O que são essas novidades? Ampliar os temas. Tudo para quê? Para que na palma da sua mão e apenas por R$ 37 por mês, você possa se autoconhecer, se autorregular, né? E eu tenho, gente, depoimentos maravilhosos de pessoas que fizeram, né, Opa! Ana Simersal, não era isso que eu queria compartilhar não com vocês. É isso aqui. Favoritos, aqui. Não sei onde que vai ter o depoimento da moça, mas vamos lá. Eu queria mostrar isso aqui para vocês serem meus assinantes, tá? 37, opa, esse aqui está errado. Também, o que está acontecendo? Aqui, esse aqui. Para você ser meu assinante, como é que você faz? Você vai clicar ali, ó, logo depois, aqui na minha carinha, vai ter ali embaixo um link, anapaulalima.com.br e outros 4 links. Ali tem um Hotmart, link para os cursos que estão aqui no perfil, tá bom? E para assinar o conteúdo no Instagram, tá ali escrito. No Instagram tem o que de diferente? Tem alguns insights que eu faço de stories no meu dia a dia que é diferenciado, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você essa live. Quem foi embora vai perder a oportunidade agora de fazer as perguntas para mim, que é o momento mais rico dessa live que eu acho, porque vocês fazem perguntas maravilhosas. As perguntas eu prefiro que vocês mandam aqui, ó, nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, ok? Porque daí eu consigo me organizar melhor, tá? E espero que tenha feito sentido para vocês essa aula. E vou abrir agora para as perguntas. Dona Ana, por que parece que quanto mais eles gostam da gente, mais eles se afastam? Porque, Tarsila, quanto mais eles gostam de vocês, eles entram em contato com o que? Emoções reprimidas. Emoções reprimidas, elas vêm junto com o que a gente chama de eco. O que é eco? Holograma energético de consciência. Esses hologramas, pensem assim, é como se fosse partezinhas nossas de crianças feridas, né? Então, por exemplo, eu tenho um eco lá de 11 anos que foi traumatizada por uma questão que aconteceu lá com meu pai. Quando alguma pessoa faz alguma coisa para mim que me lembra aquela situação, quem é que vem? Esse eco. Então, o que acontece? E é ele que se manifesta. É a mesma coisa com os evitativos, tá? Quando eles começam a se amar demais, eles é como se eles estivessem perdendo o controle deles. Vêm esses ecos, vêm essas emoções, e como eles são inábeis para lidar com isso, isso gera dor, isso gera um desconforto profundo. Eles tendem o quê? A se retirar. Aí eles vão precisar digerir aquilo, eles vão precisar olhar para aquilo. E às vezes eles podem se perder dias nisso. E isso é muito doloroso para quem fica guardando, sabe? E daí é importantíssimo que eles assistam, né, ao conteúdo como esses e falem assim, olha, Alecrim Dourado, você veio viver num mundo de relações. Não dá, a gente sempre tem que contar com o fato de que nós somos responsáveis afetivos quando nós escolhemos entrar na vida de uma pessoa. Isso é importante, tá? Então, é por isso. Espero ter te respondido. A consciência de que eles nos machucam com esses afastamentos,
Ótima pergunta. Não. Muitos deles, inclusive, perdem a noção de tempo e espaço. E é muito duro dizer isso para vocês, e há muita resistência em acreditar que não é possível, eles devem ter consciência sim. Não. Por quê? Porque quando entra a intimidade no jogo, é como se eles, o eu do agora, que é adulto, que tá num relacionamento, que tá amando, é como se eles fugissem. E o que atua é a criança ferida, que tem medo de se entregar e inconscientemente se afasta. E se afasta sem ter essa noção de tempo. Óbvio, tá? De novo, né? Falando do compromisso da responsabilidade efetiva. Tá aqui nesse mundo, bora. Não é alecrim dourado. Vai precisar entrar num processo em que olhe para si, olhe para o outro e si para o outro, né? O outro está sinalizando que ficar horas, ficar dias faz muito mal. No mínimo, ele vai ter que aprender a se modelar. Gente, todo mundo tem que aprender a se automodelar para voltar para o caminho do meio. Qual que é o caminho do meio? Para o apego seguro. É o mínimo que você pode fazer para você e para a humanidade. Não tem negociação. Então, se você está no ansioso, você tem um compromisso afetivo com você e com a sociedade de voltar para a modelagem segura. Se você é evitativo, você tem um compromisso com você e com a sociedade de voltar para o apego seguro. Como é que vai fazer isso? Não existe maneira melhor de fazer isso estando em uma relação. Por quê? Porque, inclusive, o outro vai te ajudar a se autorregular, né? Ótima pergunta, viu? Como reconhecer um perfil evitativo e um perfil narcisista? O perfil evitativo, ele se importa com você, tá? O perfil evitativo, ele vai, por mais que ele tenha essa autossuficiência, ele vai sim se preocupar em sair com você, estar presente. O evitativo, o narcisista, vamos lá, o narcisista, ele invalida muito o outro. O evitativo, ele pode até fazer isso na sua cabeça, mas não é essa a arma que ele usa. Ele vai usar o quê? Ele vai usar o distanciamento, ele vai usar uma comparação interna. Ele não tem tanta habilidade com as palavras, porque inclusive nessa habilidade ele vai precisar se comunicar e a comunicação é uma ativação do relacionamento, tá? Então assim, o narcisista, ele é muito habilidoso emocionalmente na arte, tá? De desqualificar o outro para se qualificar. Só que quem faz isso, o que as pessoas não sabem é que todo narcisista é inseguro e dependente emocional. Ele depende do outro para que ele fique bem. Ele depende dessa emoção, da presença, do enfraquecimento do outro para ficar bem, para ele existir. Já o evitativo não, ele é autossuficiente, tanto é que no primeiro momento que ele observa em que ele vai ser rejeitado, ele não fica com joquinho, com manipulação, ele tende a se retirar. Boa pergunta também. Evitativo pontua muitos defeitos e fica indiferente por dias. Ignorar ou tentar conversar. Kelly, sempre tente conversar, tá? Então, sempre. A comunicação ativa é a ferramenta mais poderosa de um relacionamento. Os autores do Levine, né, ele usa o termo comunicação efetiva, que é um bom termo também, que gera resultado, né? Eu gosto da comunicação ativa. Por quê? Porque quando a gente começa a ficar ansioso, a gente tende a amortecer a relação. A gente tem medo até de falar, né, colocar os nossos limites, com medo de perder a pessoa. Então, a comunicação ativa, ela tá o tempo todo, né, sendo ativada para qualificar a relação. Qualificar a relação não quer dizer que você vai ficar
comunicando o tempo todo para acusação. Por isso que na comunicação ativa não é sobre acusar o outro, é sobre o que você está sentindo. Então, nesse caso, se você deixar muito claro, né? Poxa vida, cadê a moça que perguntou? Deixar muito claro que o evitativo ficar pontuando os defeitos te gera muita angústia, né? E que isso não ajuda, que essa indiferença por dias, né? É desrespeitoso, você se sente desrespeitosa, mas é assim, ó, eu coloquei isso, esses são os meus limites, e se a pessoa não consegue, né, corresponder, aí volto para você, né, o que faz com que você ultrapasse os seus próprios limites e te mantenha ali, ok? E o quanto você também não observa que a pessoa ficava indiferente 2 dias, mas agora passou a ficar 1 dia, tá? Então, às vezes, pode parecer ainda muito longe do ideal, mas será que realmente não houve uma melhora? Então, ter essa observação ativa é muito importante. E lembrando, a observação ativa primeiro a gente tem que parar de tirar conclusões. Dona Ana, ciúmes. E o seguro? Tem ciúmes? O ciúmes existe, o saudável? Acho que o ciúmes saudável existe? Ou também é ruim em qualquer nível? Veja, William, a gente aprendeu, boa pergunta, ótima pergunta. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu também lá, vamos colocar nos romances cheio de conflitos. Ciúmes é um conflito. Então a gente tende a achar que é uma maneira de amar, é uma manifestação de amor. Gente, ciúmes é uma manifestação de possessividade. E possessividade é apego. Poxa vida, espera um pouquinho. Tem um trecho do Hopkins que fala sobre o amor. Calma aí, vocês precisam ler isso comigo. Vamos passear comigo pra vocês não saírem daí. Calma aí, eu li, tá fresco aqui. Está fresco na minha mente. Calma, não vamos embora, porque talvez você tenha entrado nessa live só para ouvir isto aqui, ok? Vamos lá, vocês não foram embora, muito bem. Bora. Oi. Vou ler para vocês aqui o que ensinam pra gente sobre um relacionamento. Não acredito, estava marcado e daí eu desmarquei. Maravilhoso. É porque... Calma. Acredito. Aqui. Vamos lá. Prestem bem atenção, é curto, mas extremamente impactante. Reações emocionais não têm nada a ver com o amor, porque o amor é um estado de unidade com o outro. Ou seja, se eu estou numa relação e eu amo, se eu tenho ciúmes e isso para mim é horrível, por que eu vou cultivar isso dentro de mim? Se eu sou uma unidade com o outro. Por que eu vou ficar acusando se eu não gosto de ser acusado? Por que eu vou ficar amedrontando se eu não gosto de ser amedrontado? Por que eu vou ficar engatilhando se eu não gosto? O amor não é apenas uma emoção que vem e vai. O que frequentemente se passa por amor no entendimento humano é primariamente apego, dependência e possessividade. Deixa eu ver se ele continua aqui. É exatamente isso. Por quê? Olha, preste bem atenção. Quando temos sentimentos negativos, o que acontece? Apesar de podermos não estar aptos a influenciar a outra pessoa, isso ainda acontece no nível da fantasia e expectativa. O que muitos ansiosos acreditam, inclusive, que vão influenciar a pessoa, até o evitativo, achando que vai influenciar a pessoa a ser mais na dela. Também descobrimos que muito do que vivenciamos em relacionamento está acontecendo apenas na nossa imaginação, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ciúmes é conclusão.
Ciúmes é uma necessidade de ter para a pessoa, ter a pessoa apenas pra gente. Num universo em que a gente criou, em que a gente também, né, foi vendido pra gente que se o outro sente ciúmes, ele está de olho em nós. Isso é uma forma doentia que nos ensinou de ter controle sobre o outro. Óbvio que eu não vou, se eu estou numa relação madura, eu não vou sair por aí provocando a fúria, né, do outro. Se para o outro, né, é muito importante que ele nutra a relação e não fique por aí com conversas paralelas, curtidas alheias, né? Intimidades com amigas que possam gerar gatilhos de insegurança, tudo dentro de uma conversa, uma comunicação ativa pode preservar esse ambiente. Mas cultivar os ciúmes e ficar de ciúminho, com joguinho de ciúminho, para aquecer a relação, isso é coisa de gente imatura que não sabe se relacionar, tá? Então, o ciúmes foi vendido pra gente como manifestação de carinho, de amor, mas não é. É possessividade, uma manifestação de controle e que só vai gerar angústia. Se você falar pra pessoa que dentro dos limites, dentro desses meus limites, não dá pra ficar de conversinha, de curtida, isso me gera mal. A pessoa não aceitou, a pessoa segura não fica com esse tipo de pessoa. O evitativo age dessa forma em todas as relações? Filhos, pais e amigos? Não. Porque em algumas relações ele pode agir de forma ansiosa. Todo mundo é assim, tá? Infelizmente, em relações de amizade e dentro da família, eu atuo no evitativo. Infelizmente. Mas estou tentando ao máximo ir para o seguro em todos, tá? Mas infelizmente é assim. Então, às vezes ele atua como ansioso numa relação com um pai, com uma mãe. Terminei o relacionamento fazem 4 meses, ele evitativo e eu ansioso. Conversamos semana passada e parece que ele não enfrentou o término. É normal esse comportamento? O que fazer? É normal, Gustavo. O que fazer? Deixar ele resolver o processo dele. Por quê? Porque parte da pessoa segura, vamos entendendo, Gustavo, que você quer modelar o comportamento seguro. O seguro não interfere no processo do outro. Está ali, está disponível enquanto fizer sentido. Mas não interfere no processo do outro e encoraja o processo do outro, tá? Mas não tenho o que fazer. Evitativo pontua muitos defeitos e fica indiferente por dias. Esse aqui eu já escolhi, já. Conheço alguém, saímos 2 vezes, ele disse que está gostando de mim, porém eu ainda estou com o divórcio pronto. Ele disse que já viveu isso antes e não quer passar novamente. O que eu posso fazer? Respeitá-lo, tá? Isso é responsabilidade afetiva. A gente não adianta, tem que respeitar. Se a pessoa... Porque senão, o que acontece? Isso faz parte da malha psíquica dela. O que é malha psíquica? São pontos, né, de dor que vai fazendo com que a pessoa que aqui tem uma dor, né? Vivi uma relação com uma pessoa que estava se divorciando. O que acontece? Essa dor, ela gerou para mim pontos de informação para que eu me proteja no próximo momento. Então, esse banco de informações gera uma malha psíquica e eu só consigo ver isso como verdade. Então, deixa ela, sabe? Se você já mostrou, você já falou. Se você ficar insistindo, só vai mostrar o quê? Vai mostrar que, de novo, tá? A gente tem o péssimo hábito de achar que a gente vai mudar o mundo ou o mundo tem que ser do nosso jeito. Ai, dona Ana, mas aí eu fico passiva diante das relações. Não, gente, exige muita atividade, muito controle emocional. Você não querer interferir nos processos e deixar que eles, com a sua beleza, se resolvam. Parte do amor é eu respeitar o que faz sentido por outro antes da minha necessidade.
antes da minha necessidade no sentido, eu cumpri a minha necessidade, eu estou bem, mas o outro sinalizou que não está bem e precisa de tempo. Parte é eu servi-lo nesse pedido, tá bom? Poderia ter magoado uma pessoa evitativa porque não consegui lidar com a minha ansiedade? Ah, sim, com certeza. Não tenha dúvida. Mas assim, não carrega essa culpa, tá, Ana? Porque daí a gente vai cair naquela coisa, né? O que nasceu antes, o ovo ou a galinha? Tá? Então pode ser que você tenha magoado um comportamento de protesto, evitativa, porque de alguma forma você foi engatilhada, tá? E daí, nesse engatilhamento, não conseguiu lidar com a sua ansiedade. Por isso que eu faço a imersão, saindo do turbilhão do apego ansioso, justamente por conta disso. Mas não carrega essa culpa, não. Certo? Nossa, acabaram todas as perguntas da caixinha. Ninguém mais tem pergunta? Gente, essa live fez sentido para vocês? Essa aula, né? Me ajudem, para eu saber se fez sentido, mandem coraçãozinho para eu poder saber, né? Porque eu fico aqui, né? Vocês estão aí, eu não consigo ler os comentários, somente as caixinhas. Ah, então beleza. Então assim é um termômetro bom para eu, ou então, né? O que você não entendeu, passa aqui para mim rapidamente. Temos mais alguns minutinhos. Ai, Ana, que bom que você está aqui. Maravilhosa, que bom. Fiquei feliz, achei que você já tinha ido embora. Maravilhosa. É isso, certo? Gente, essa é a última aula. Transmitir conteúdos complexos de forma simples é a sua arte. É complexo. E era justamente isso que eu ia falar, Ana. Você leu o meu campo. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que não é fácil. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que é muito difícil a gente não tá vivendo no apego ansioso e tá a poucos minutos de perder. Perder não, né? De não aguentar mais viver uma relação com um evitativo. E pode ser evitativo que tá muito difícil. Você está prestes novamente a perder uma relação da sua vida porque você não consegue se abrir. Deixa eu te dizer uma coisa. A minha arte não é fazer com que você fique bom no jogo para acertar. A minha arte é para que você fique bom em saber o que fazer quando você não se sentir bem. Porque a vida é assim. Hoje a gente pode acordar com sol e até o final do dia terminar em tempestade. A natureza nos ensina. Hoje, quando eu estava treinando, cheia de vida, conversando com a minha amiga, e eu escutei um barulho. Quando eu fui ver, era um passarinho que não viu a porta, bateu contra a porta, ele caiu no chão, eu vi o corpinho dele mexendo, deve ter agonizado e morreu. Ou seja, em segundos tudo pode mudar. Então, a vida é assim. O que eu posso deixar para vocês é o seguinte, que se a gente não se render à imperfeição e à inconstância, tentando entregar o nosso melhor no momento presente com o que a gente tem, a gente sempre vai viver em sofrimento. Então, eu sei que pode ser que você não esteja vivendo o cenário ideal da sua vida, mas se comprometa a, nesse presente, dar o seu melhor, a ser fiel a si mesmo. E eu tenho certeza, convicção no meu coração, que você vai colher frutos maravilhosos. Talvez não sejam os frutos que você idealizou, mas serão frutos que serão de sementes que você cultivou, que podem ter sido com muita dor, mas foi com muita entrega. E nessa entrega você descobriu a pessoa maravilhosa, a pessoa de grande potencial de transformação. E eu acredito que é isso que a natureza, que Deus, que o fluxo da vida, que o universo, né, esteja te trazendo, né, para este plano, querendo, inclusive para que você regozije, para que você se divirta,
para que você entenda que é um grande jogo. É um grande jogo. Às vezes é você que deixa muito sério e que pesa um pouquinho, tá bom? Espero ter feito sentido na vida de vocês. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Essa aula está sendo gravada dia 23 de dezembro de 2024. Se você ainda não é meu assinante, fica aqui o meu convite, apenas R$ 37,00 por mês pelo Hotmart. E se você já é o meu assinante, fica aqui o meu beijo, o meu abraço, o meu amor, né, disponível, que não vai interferir no seu processo, que está aqui para te encorajar para ser a sua melhor versão cada dia. Muito obrigada pela companhia e confiança, e amanhã é um novo dia, estaremos juntos novamente e seguimos fazendo o que a gente pode fazer do que é de melhor, né? Que é viver e se divertir com a vida. Se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima aula live.